Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Aldeia Geek. E hoje, como dá pra ver aqui pela nossa mesa completamente recheada, o tema é quadrinhos. E para falar sobre esse assunto especial, eu e o meu parceiro aqui, o Cavaleiro das Trevas, Getúlio, nós temos Rafael Porto e Pássia Caroline. Caroline mesmo? Caroline, que estão aqui, dois quadrinistas roraimenses de renome, dois dos melhores que a nossa terra tem para oferecer, para conversar sobre esse tema tão especial. Pessoal, muitíssimo obrigado por comparecerem ao programa. Então, por enquanto, a palavra é de vocês. Vamos lá, se apresentem. Então, eu sou Pássia Caroline, eu me considero mangaka, né? Trabalho voltada para esse estilo do mangá da arte ocidental. Já estou trabalhando com isso, vai fazer uns 5, 7 aninhos. E é um prazer estar aqui, obrigado por me chamarem, por me convidarem para o programa de hoje. E espero que a gente se divirta muito nas falas aqui. Com certeza, o prazer é nosso em ter você aqui. Rafa? Então, eu sou o Rafa Porto, gosto de trabalhar com quadrinhos, gosto de falar o termo gibi, né, porque eu acho mais englobado. Aí Pássia, ela trabalha mesmo com essa coisa do mangá, mas eu gosto de me desvincular, fazer de tudo um pouco. E eu tô aqui desde que eu nasci fazendo quadrinhos. Esses tempos, alguns dos meus alunos perguntaram: professor, o senhor desenha há quanto tempo? Eu disse: desde que eu existo, eu tô ali rabiscando e eu já me compreendo como uma pessoa que gosta de desenhar. E aí isso meio que se materializou no quadrinho, e eu agradeço novamente o convite de vocês para compor aqui hoje a mesa e a gente conversar um pouco desse tema que eu gosto muito. Tá certo. Então, gente, vamos começar pelo começo, né? Como foi que surgiu em vocês essa ideia, esse desejo, esse rumo de ser desenhistas, de serem ilustradores, quadrinistas, mangaká? Como foi que nasceu isso, né, Getúlio? Se o começo foi de leitor para produtor... Não, sempre é de leitor, sempre é nascido de alguém, né? Inspirado por alguém. No meu caso, né, que sou mais voltada para os mangás, eu comecei assistindo TV Globinho. E aí, passava Sakura Card Captors, quando eu tinha uns 6 anos de idade, me apaixonei. E eu me lembro como se fosse ontem, assim, a sensação que eu tinha era de querer viver as mesmas emoções que a personagem vivia. Quando ela chorava, eu chorava. Eu sempre falo isso quando me perguntam. Quando ela ria, eu ria. E eu tinha essa sensação de que eu queria fazer essa mesma sensação com outras pessoas. E também sempre desenhei, sempre aqueles personagens avulsos, assim, papéis, pegava uma caneta Bic, personagens de quadrinhos, e tanto que a minha letra mudou com o tempo, porque eu desenhava e forçava a letra dos quadrinhos, né, na minha cursiva. Então eu tenho tudo cagado, assim, você pode falar essa palavra? Pode botar aqui. Todo torto, assim, porque vem cursiva e entra a letra do enfim. E aí eu tinha a sensação, só uma urgência, assim, uma paixão mesmo, de querer fazer essa sensação com outras pessoas, de criar personagens que as pessoas vão se sentir amados ou vão amar, né, a ponto de querer influenciar na vida. E até hoje isso é presente em mim. Então, sempre que eu produzo um quadrinho ou um mangá, eu quero manter essa chama viva, sabe? É uma paixão minha mesmo. A marca influência, então, inicial foi oriental, então. Foi, né? Oriental, sempre oriental. Foi. Não à toa virou mangaká mesmo. Aí tem uma tia que gosta muito também da área, e ela viu esse talento em mim de desenhar, né? E quis investir pra eu fazer figo pra ela. Sim. Ela, a partir de hoje, vai desenhar coisa pra mim. E aí eu desenhava figo pra ela e tal. E foi assim que eu saí rabiscando até o final, mas eu sempre amei. Tá certo. E no teu caso, Rafa, como foi esse começo? Antes de começar, eu acho muito interessante pegar um pouco da Sakura, porque eu também tinha uns 7 anos quando estreou aqui no Brasil, né? Eu já era um pouquinho mais elitista, eu assisti no Cartoon Network, né? É verdade. E pra mim era uma coisa muito de nicho. Assim, mesmo eu criança não entendia, né? Claro, a palavra nicho, mas pra mim eu já entendia como algo de nicho. E me surpreendeu muito ir ao shopping uma vez e ver, em Manaus, achar né? um produto. E ver uma prateleira cheia de coisas da Sakura Card Captors, isso em 2000, 2001. E eu achava muito legal e adorava esses Mahou Shoujo que tinha no Cartoon. Passava Sakura, Sailor Moon, Corrector Yui, passou as Super Gatinhas, que aí pegou. Tokyo Mew Mew. Tokyo Mew Mew, né? Que aí eles chamaram de Super Gatinhas, então é muito legal. Uma coisa que eu acho interessante é que todo mundo que é nerd hoje em dia, né? Todo mundo teve essa influência massiva da cultura japonesa na formação do nerd brasileiro num geral. Seja através de Cavaleiros do Zodíaco, Sakura Card Captors, Sailor Moon, Dragon Ball, Naruto. É impressionante que... E até vocês, né, tiveram essa influência oriental muito forte. Privilégio, sabia? Nós vivemos uma época em que o mangá, a banca existia. Então, era uma... A gente não tinha WhatsApp, a gente não tinha rede social, a gente não tinha nada pra se entreter. Então, a gente fazia o quê? Gibi. Tanto que as primeiras pessoas que leram, que sabem, aprenderam a ler, né, naquela época, liam
Turma da Mônica, né? Então, a Turma da Mônica, eu acho que ela alfabetizou, ela né? formou Eu muitos acho- artistas mesmo, Não assim. só artistas, mas leitores. Provavelmente, Turma da Com Mônica certeza. é a Sim, maior eu ferramenta de alfabetização do Brasil até hoje. E se iniciou na época das bancas mesmo. Hoje a gente não tem mais esse acesso tão fácil como antigamente, não. Mas, tipo assim, um mangá, naquela época, era R$3,50. Ai, nem me Era lembro. R$3,50, Eu então. lembro quando eu Nós comecei... somos privilegiados. Demais. Eu lembro quando eu comecei a colecionar Marvel. Os quadrinhos eram R$5, R$6,50. Um quadrinho que naquela época eu comprava por R$5 nesse valor, eu tenho que desembolsar uns 15, 18, Hoje em dia, escalou demais. R$34 também já vi mangá de Isso os quadros. básicos. Verdade. Lógico, Hoje a qualidade aumentou, né? Sim, Lógico. lógico. Todos os custos aumentaram, né? Só que você falou em 5, né? Eu cheguei a comprar a revista do Super Aventuras Marvel, X-Men. Acho que de... É porque eu sou velho, né? Não pode Então, falar Cruzeiro. Não fala eu Cruzeiro. ia falar Não Cruzeiro. fala Cruzeiro que tu te entrega demais, cara. Mas assim, eu cheguei a comprar quadrinho de R$2,50, R$2. Eu lembro que o quadrinho Era que muito começou barato, toda a minha realmente. coleção foi o primeiro volume oficial do Homem de Ferro pela Panini, da série Da mensal. Panini. Da série mensal. O Homem de Ferro, ele era parte do Super Aventuras Marvel. Ele não tinha revista própria. Quando era pela Abril, pela Era pela... Ebal É. também. Mas é pra abril mesmo. Né? Eu lembro que eu paguei R$5 no primeiro volume. Pra alguns anos depois eu estar pagando R$200 num volume, capa dura. E sem reclamar, verdade, boquinha fechada. Não, eu reclamo sim, porque essa mesma coleção que eu tô pagando quase 200 pau, no começo eu comecei pagando 60. As graphic novels, por exemplo, eu tô vendo o Rei da Manhã ali. Rei da tudo, Manhã. hoje elas ultrapassam os R$100 já. Mas também não vamos também acabar com a, né, galera, paz. Porque Sim. na nossa época, eu tenho um volume hoje em dia, essa coisa que é 2012, eu acho que relançou, e eu tenho a versão 96, que eu não tinha nem nascido ainda direito quando lançaram. Então aquela versão 96 é toda emplastificada pra eu manter assim a qualidade, porque é papel jornal, ele é bem fininho, amarelava, a capa era Sim. fina. Hoje em dia a gente tem esse material aqui, ó. Capa dura, folha pra não brilhosa, acabar 50 nunca, né? anos. Mulher, e se eu te Então, falar tipo que a assim, minha tem esse esposa, investimento. ela tem a coleção do primeiro lançamento de Berserker no Brasil. Meu Deus. Aquele volume fininho que hoje já Era tá dessa finura dessa mesmo. finurinha pequenininho, inclusive, meu amor. Um beijo. Era Eu no sei que ela Cruzeiro? vai O que assistir. Não, já era real, sim. Já era real. Ela tem lá completinha alguns volumes ainda lacrados, que ela não abriu. Sim. Tá tudo lá bonitinho. Também tive essa sorte que eu tive uma tia, né? Como eu falei, que queria fanfic, né? Ela também cresceu, né? Com o Hakusho, no Yasha e tal. É. Então, quando ela ganhou um dinheiro adulto, Nossa, bom demais. ela conseguiu também com uma coleçãozinha dela. Então, assim que ela viu que eu tinha paixão, ela começou, toma material. Então, eu li no Yasha, quando aquele fininho ainda. Sim. Dragon Ball no início da carreira também. Nossa, Tinha bom várias, assim, demais. Sakura. Eu lia todas as férias, eu lia Sakura. Mas A versão fininha. o mangá, ele realmente... Então, ele foi muito presente na minha vida mesmo. Mas ele tem uma outra mística, né? Eu que era quadrinista de Marvel, né? Nós. Quando eu peguei a primeira vez um mangá, nossa, eu sentia estranheza, né? É diferente mesmo. Sempre tem aquele o contato. traço, A leitura toda, que é invertida. invertida. Então, assim, eu acho que vocês... Tu já começou já no... Depois que fui pra Marvel. Pra Marvel, né? Pra DC e No tudo teu mais. caso, tu fez nosso caminho também? Ou tu... Assim, eu sempre fui muito de qualquer tipo de narrativa. Claro que não vou dizer que os animes não me influenciaram, como influenciaram, e influenciam, né? Porque é muito interessante, é muito É gostoso. muito massivo aqui. Exato. América Latina, né? Eu gosto muito de falar da América Latina porque a gente tem um jeito próprio de consumir e de transmitir a esse tipo de cultura. A própria banca de revista que a Ipassa comentou é algo extremamente latino. A gente, infelizmente, tem essa tristeza de não ter mais aqui em Roraima, Pois mas é. quando você vai pra São Paulo, você vai pra Rio, Sim, você não vê encontra. que é uma isso não cultura ainda encontra. muito viva. Então, é muito gostoso você ir na banca e comprar ainda. E pra não dizer que a gente não tem banca de jornal, se eu não me engano, em atividade na cidade tem no máximo umas 3. Sim. E todas elas no centro da cidade, Sim. espalhadinhas assim. Porque virou uma coisa... engraçado, era uma coisa de massa e virou nichado. Tá nichado. Eu já ressignifico esse termo. Eu já sempre achei a leitura como algo muito elitista. Porque, querendo ou não, só acho que é 5% da população, 2% que lê de forma... Que gasta com leitura, no caso, né? É leitura digital, se você for pegar. E você pega isso como nicho, os quadrinhos eles estão abaixo do nicho, porque não é um mercado, é uma cena, né? E o mercado ele é algo que se autorregula, e a cena não, a cena é algo que acontece esporadicamente. E aí a gente... Envolve muito mais a paixão do que realmente
uma necessidade, né? Exato. Podemos dizer que sim. E aí, o universo das editoras de quadrinhos no nosso país é extremamente, por exemplo, diferente de uma Companhia das Letras, que, por exemplo, publica 5 livros no ano, enquanto, por exemplo, a Panini publica um encadernado... publica 20 encadernados desses por mês. É uma coisa assim fora de curva. A própria JBC, que é uma editora pequena, consegue publicar seus 5, 10 títulos por mês, que é uma coisa assim extremamente surreal. E a gente começa a ter isso dentro do nosso contexto financeiro quando a gente pega, por exemplo, uma MPEG, que é uma editora que entrou agora, que está lançando seus quadrinhos, que começou com Gash Bell, Sim, e maravilhoso. só está conseguindo lançar de 3 a 4 meses uma edição maravilhosa, mas é porque é a realidade dela. Até mais recheada para compensar, né, esse intervalo longo, mas estão lançando. Sim. Inclusive, pretendo começar futuramente essa daí. Mais uma pra lista. E quando, por exemplo, tu falou assim, tu começou como a gente, eu lendo um Homem de Ferro ali, ou um mangá, a gente também tem que entender que a pessoa que compra HQ, ela é extremamente diferente do otaku, né? Que é o popular que gosta de anime. E, infelizmente, o cara que consome mangá, ele dificilmente compra mangá nacional, porque ele é extremamente, querendo ou não, preconceituoso com o próprio mercado. Sim. E também isso é existe verdade, uma eu entendo. cultura muito forte dos sites de leitura online de mangá aqui Sim. no país ainda. Por um Exato. lado, eu defendo muito, sabia? Assim, não pirataria, não. Mas defendo muito porque eu acho que são várias camadas com relação ao que é a leitura hoje em dia. Sim, a gente tem que levar em Socialmente consideração... falando, nesses quesitos mesmo. Por exemplo, o que ele tava falando aqui, sobre o ser nichado, né? Que ele não gosta muito do termo. Porque não é que a leitura acabou. Ela mudou de local, né? Quem é que lia na nossa época, quando nós éramos jovens? Nós éramos aqueles que liam os esquisitinhos, né? Que participavam de eventos escolares né, de cosplay e tudo mais. E tinha um grupo de adultos que achavam que nós estávamos perdendo tempo. Ainda tem gente assim. E tem gente que, assim, só que o que acontece? Sempre são jovens que procuram essa curiosidade de ler, de ver outros mundos. E os jovens não têm dinheiro, nunca tem. Então, se a gente que não tinha dinheiro, já sofreu pra comprar um de R$3,90, os Imagina. jovens de hoje em dia, que realmente não tem dinheiro nenhum, Vai comprar um de vão ter que 34. comprar... Não vão, eles vão ir pra internet. Então, sempre... Assim, é ruim? Financeiramente, é. Mas a leitura tá sempre viva em aplicativos, na internet. Se não fosse esse acesso à internet para esses jovens, até para mim mesmo, eu não conheceria muita coisa. Não conhecia muita coisa. Se não fosse É uma essas questão de pessoas... democratização realmente do conteúdo, né? São várias camadas mesmo, assim. Do conteúdo, profundo. né? Tá, eu queria puxar um assunto aqui agora que tem muito a ver com a nossa decoração maravilhosa aqui em cima dessa mesa. Que é, inclusive, tá aqui na minha mãozinha, que o Rafael trouxe, que é o Coletivo do Lavrado, né? Fala pra gente, Rafa, como foi que surgiu o coletivo? Tá na ativa ainda? Quem é que fez parte? Quem é que faz? Explica pra gente o que é o Coletivo do Lavrado. Bom, o coletivo, primeiramente, vamos pegar de uma ordem cronológica, foi quando eu fui em 2018 pro meu primeiro evento de quadrinhos, de quadrinistas, né? Final de 2018 lá em Manaus. E lá eu conheci muita gente. E desse conhecer muita gente, eu vi que existiam muitos coletivos de quadrinistas. E a gente ainda era extremamente isolado e disperso, porque a galera produzia aqui, outra ali, alguns não terminavam, outros faziam extremamente independente, outros botavam na internet e não divulgavam, então era muito disperso. E aí eu pensei assim, quando eu comecei fazendo a tribo, que a tribo eu lancei primeiro que o coletivo. E era só uma brincadeira, que acabou sendo muito abraçado. Tu lembra lá, primeiro mês de café? Eu lembro que, inclusive, naquele primeiro mês de café, eu fiz questão de fazer uma matéria específica sobre a Tribo da Justiça, o lançamento da primeira edição, que eu guardo com muito carinho, porque, poxa, foi algo sensacional, Getúlio. Era um quadrinho de uma equipe de super-heróis roraimense, boavistense aqui, e, cara... Foi sensacional. Eu lembro que no dia esgotou rápido aquele primeiro volume. Foi. Então, valeu muito a pena todo... E porque depois do primeiro volume, veio o segundo, veio o terceiro. Inclusive, eu tô aguardando até hoje meu terceiro volume, tá? Já tá no quarto, acabou no quarto, graças a Deus, terminou. Tá me devendo 2, então. Assim, é cansativo fazer uma série, mas vamos já chegar lá, vamos pro Lavrado, Vamos. que é o nosso foco agora. E, pois é, veio lá para março de 2019, veio uma demanda do próprio Sesc em colocar quadrinistas nos próprios eventos de literatura, de artes visuais deles. E aí, como eu já tinha feito um trabalho com eles me chamaram para saber se eu conhecia alguém. Eu disse, olha, eu conheço algumas pessoas que ilustram, que fazem quadrinho, eu não sei. Aí eu conheço uma, que era a Hipácia,
E aí outros que eu não sabia se ia topar ou não, que acabaram nem topando. E aí tanto que quem compôs a primeira leva do Lavrado fui eu, a Hipácia, o Ivan Frank, infelizmente, a gente acabou perdendo ele tem uns 2 anos. Sim. E o William, que também tá morando fora, já alçou voos maiores. E a gente vieram assim, bora pegar essa empreitada e fomos lá. Lançamos novamente no Meio de Café, na segunda edição do mesmo ano. E também foi muito abraçada. E nesse abraço que a gente recebeu, a gente começou a conhecer mais pessoas, como a própria Bia, o pai dela, que já vinham com esse trabalho de quadrinhos. Sim, Eles sim. ali querendo sozinhos, mas trabalhando até hoje, arduamente. E aí a gente foi se conhecendo, foi fortalecendo e a cena foi aumentando. E do Lavrado a gente ia lançar, né, a primeira edição da Feira de Quadrinhos em 2020. A gente começou a organizar, já estava tudo feito, tinha patrocínio, já tinha material, a gente já estava divulgando na TV e aí veio a pandemia na semana que seria o evento. Eu lembro, tava todo mundo ansioso para isso na época. Eu, particularmente, consumidor de quadrinho, colecionador, estava ansioso para encontrar mais material local, aumentar minha coleção. A pandemia foi um baque pesado para todo mundo de inúmeras maneiras, mas eu acho que para os eventos daqui, culturalmente, para a gente, seja como economia criativa, economia cultural, teve um impacto muito pesado. Muito pesado. É verdade. Para os eventos presenciais, ele foi ferido de morte, né? Só que, por outro lado, eu acho que eles podem até falar com mais propriedade, aumentou o número de pessoas que consumiam os conteúdos, né? Sim. Assim, você teve uma explosão, por exemplo, o Kindle, tem estatística, o Kindle triplicou o número de vendas, né? Sim. E a própria loja de livros da Amazon, né? Aumentou demais no Brasil, principalmente. Né? Streaming, jogos, livros. E tu tocou no assunto Kindle, isso me lembrou uma coisa importante. Tem um quadrinho que tava faltando nessa mesa, que eu tenho, a Hipácia não tem mais, o Rafa deve ter em algum lugar também, que é o Mipo, um dos quadrinhos mais famosos da Hipácia. E não tá aqui, infelizmente, porém, esse quadrinho tá disponível em versão digital na Amazon, né? Fala pra gente como foi esse processo de lançar um quadrinho lá pela Amazon. Na verdade, da Amazon, ele tá como Kindle mesmo, mas vocês podem ler também de graça em um aplicativo chamado Funkytoon. Ah, verdade. Ele também tá disponível na Social Comics, não só ele, como também o A24, o Curupira. E também a Curupira também tá disponível no meu Instagram, gratuitamente, né? Então, ir pro digital foi uma oportunidade mesmo de alcançar outras pessoas. Lógico que a gente foi procurar um retorno financeiro, mas eu resolvi que eu tinha que sim deixar uma possibilidade para as pessoas lerem ele massificar, né? gratuitamente, né? Sim. Porque é assim que as coisas rodeiam. Sim, sim. Por sinal, a pandemia foi o que fez me nascer. Isso que Olha tu que falou legal. até me lembra uma coisa que uma quadrinista do Instagram, a Lark, não sei se tu conhece, que ela tem o Conto dos Pássaros, se não me engano é esse o título, ela iniciou publicando gratuitamente as tirinhas, parou no ponto e falou, gente, o resto agora vai estar no livro. Ela pegou, lançou o livro e quase um ano depois do livro lançado, ela falou, gente, vou republicar desde o começo, só que agora complementando com o que estava no livro. É mais ou menos essa mesma pegada que tu tá trabalhando? Sim, afinal, quem ama vai comprar. Vai. Quem gosta, eles vão atrás, sabe? É um medo muito grande de muitos artistas de fazer e não ter esse retorno e acabar e morrer de logo ali, mas quem realmente gosta, vai atrás. Vai. Isso aqui, ó, Malagueta, tá disponível no Tapas gratuitamente, completo. Aí eu li de cabo a rabo no celular numa madrugada. Eu tinha um problema de insônia, eu encontrei na sorte, comecei a ler. Comecei 1h da manhã, fui terminar às 6 horas, o galo cantando do meu vizinho. Aí na última página, o anúncio, tá disponível na Amazon. Eu esperei o dinheiro cair na conta do pagamento, tá aqui. Belíssimo, coleção. belíssimo, plombado e tudo. Ô, Fiz isso com muitos mangás, Naruto. Sim, até porque, como vocês podem ver aqui na mesa, se reparar, os mangás faramenses são feitos no formato canoa, né? Que são essa brochura Sim, aqui. sim, Nós não brochura. temos essa dobradinha, ó. Aqui no Roraima, nós não conseguimos Mas- produzir isso aqui. como Muito colecionador, caro. eu falo Muito o caro. seguinte, É muito pra caro, leitura, né? canoa é melhor que isso aqui. Para leitura pode até ser, mas assim, pra garantia, por exemplo, por que eu não tenho mais mipo? É muito caro produzir ele. Né? E ele é um pouquinho mais. Ó, o Rua 24 também, ele é mais grosso que mipo. Foi uma dificuldade muito grande conseguir gráficas aqui no estado que imprimissem, que grampeassem, que cortassem. Isso é uma dificuldade que qualquer trabalho aqui que dependa de uma impressão física,
o Bruno, no primeiro episódio, ele falou que pra conseguir imprimir as cartas do jogo dele foi uma luta. É uma luta. Então, assim, ir pro digital é a melhor forma que a gente tem de conseguir manter a história viva, assim, de acesso para outras pessoas. Porque, realmente, por que me mantém? Porque eu não consigo manter tiragem dele. Certo. É muito caro. E assim, eu vim da artes gráficas também. Para qualquer coisa, você viabilizar qualquer projeto de impressão, importante ter escala, né? A escala que dá o valor final do produto, por exemplo. Se você tem uma tiragem de, sei lá, 50 é um preço, você tem uma tiragem de 50 mil é outro. Mas já fui atrás também de algumas gráficas que vai ser em valor grande, mas nós temos vários fatores. Primeiro que a gente mora no canto aqui do norte. Sim. Então, o mais perto que a gente conseguiria seria Manaus. Isso. Eu já cheguei a fazer uma simulação Orçamento lá. do MIPO e do Rua 24 de uma empresa de Manaus, e saía 15 mil reais. Nossa E senhora. eram 1.000 cópias. Para 1.000 cópias, né? 1.000 cópias, Aí- 15 mil reais. Só que era lombada, né? Toda essa qualidade aqui. Porém, pra chegar aqui, né? Tinha o frete. Ou seja, basicamente, não tu ia valia ter a que pena. vender cada Com volume 50 mil reais. a pelo menos 20, 25 reais Tem pra até ter o um print, tá? retorno. Eu tenho até o print desse dia pra não ter. Na verdade, com a questão de impostos e tudo, para ter algum tipo de retorno, ela teria que botar quase o dobro. Pois é, então era inviável. Nossa. Tanto que eu até reclamei no 30, Twitter. 30, 35, 40. Na época eu tentei reclamei, falei, pô, como assim? Ah, A eu lembro empresa dessa- entrou em contato comigo, falou, olha, próxima vez. Mas assim, é muito difícil. Eu posso ter tido a sorte de repente, quando eu precisar, a empresa vem e me deu um desconto, me deu alguma coisa, mas... Sim, Independente. quase um patrocínio, né? Inclusive, Quase- isso me lembra de perguntar. Vocês estão nessa estrada já há um bom tempo. Vocês conhecem melhor do que ninguém como é a dificuldade de produzir quadrinhos aqui em Roraima, como é o mercado de quadrinhos aqui em Roraima. Como é que vocês avaliam, né? As dificuldades, onde é fácil, onde não é. Como é que vocês avaliam a questão de fazer quadrinhos, vender quadrinhos e consumir quadrinhos aqui em Roraima? Tenham um Rafa. Tenham um Rafael na vida de vocês. Rafael é a Por pessoa quê? que botou pra fazer tudo que tá em cima dessa mesa. Porque Mipo também, quando eu não tinha mais dinheiro pra imprimir Mipo, eu tenho impressora, bora fazer. Tava eu, na época, o William também tava, né? Com a gente nessa época, a gente todo mundo na minha casa, com o Mipo assim impresso, a gente dobrando, ampliando, refilando, cortando. Nossa. Não, e aí passa porque ela é menos criteriosa, é porque eu sou muito chato. Por exemplo, eu não... Desculpa. Mas é porque eu não deixo esse tipo de material final. O nosso material foi esse aqui, maravilhoso. Mas na época foi o que deu. Não deu porque eu sou criterioso. Eu quero entregar uma coisa boa. Sim, Por mais que seja feita da maneira mais simples possível, a gente tem que entregar o melhor simples possível. Vocês faziam praticamente era artesanal. Sim. É artesanal. Artesanal. É como se fosse uma evolução dos fanzines, dos Sim. livros de cordel feitos à mão mesmo. A Não versão mesmo. original do 24 tá assim já. Essa aqui é uma mais nova, já feita mais em gráfico, pra melhor. A experiência também ajudou muito, né? Saber lógico. qual é o que descasca na lateral, qual é o que não descasca. E, infelizmente, a gráfica não saberia dizer pra gente isso. Então, tudo que a gente tem aqui... Justamente quem deveria que saber. deveria dizer... Então, tudo que a gente tem aqui foi experiência própria mesmo. E o Rafael também já criou muita prática, digamos assim, imprimir e fazer. Então, a minha vida só tá aqui por causa do meu amigo Rafael. É porque, querendo, ó, eu posso dizer com maior tranquilidade, a tribo da justiça, eu tenho uma ambiguidade sentimental com a tribo, porque eu sou muito grato à tribo, mas ao mesmo tempo eu não quero que ela seja o meu trabalho. O trabalho, no O caso. trabalho. Porque ele foi meu trabalho de estreia, acho legal, acho bacana. Foi meu trabalho de estreia pra Roraima. Uhum. Mas eu não quero que ele seja meu trabalho de estreia pro Brasil. Por isso que eu nunca fiz como a Hipácia e coloquei ele em outras Outras mídias. plataformas, exato. Porque eu sei que eu podia ter feito muito melhor, principalmente visualmente, e eu sei que do jeito que tá, muita gente não vai pescar as referências roraimenses que tem muita referência roraimense. Tem. Eu já entreguei para pessoas de fora que acharam um trabalho mediano, só que é um trabalho mediano porque não conecta com eles, e conecta com a galera daqui. Então, por isso que eu não atribuí isso. Então, o meu próximo trabalho que eu pretendo fazer, que é essa a minha porta de entrada mais pro nacional, eu ainda estou em estudo, mas eu sei o que fazer e como fazer. Inclusive, essa é a próxima pergunta. O que é que vocês estão planejando para lançamento futuro? Não precisa entregar tudo, mas dá um gostinho pra gente. Explica-se mais ou menos quais são as ideias que vocês estão fervilhando aí. Tá. Ela só tá jogando a É porque eu bola. falei demais. Bom, eu tenho 3 histórias engatilhadas para fazer. Primeiro o que eu gosto de trabalhar? Eu gosto de trabalhar com a infância.
Porque da infância a gente pode, pelo menos na minha concepção, não, a gente pode fazer qualquer coisa. E aí eu tô com a ideia de fazer mini curtas, né, em formatos de tirinhas. Eu tô dando aula de quadrinho lá no Sesc, né? Esse aqui, inclusive, foi um dos trabalhos realizado pelos alunos, né? Não tem trabalho meu, é trabalho todos deles. E aí, no que eu vou dando aula para eles, eu vou aprendendo, obviamente. E eu tô querendo fazer uma série de tirinhas, ainda tô vendo o traço, porque tem que conectar o traço com o público. Eu posso fazer um traço muito bem feito, mas às vezes vai ficar muito carregado. Então eu quero fazer relatos de uma infância nortista, ouvindo um Jorge Mateus, subindo no pé de manga. Uma coisa bem minha mesmo, bem autobiográfica, pra internet. E aí eu tenho 2 quadrinhos que eu quero lançar de forma física, que eu quero híbrido e eu quero extremamente físico. O de híbrido, eu quero que seja a história de um cachorro vira-lata. O cara mesmo. Já me ganhou. Que é toda na perspectiva do cachorro. Não teria um pingo de fala. Porque o cachorro não fala, mas ele... E esse é o meu grande problema, por isso que eu ainda não comecei... Eu comecei, eu já fiz vários estudos. Mas é porque o cachorro ele é extremamente expressivo. Sim. E eu tenho que saber essas expressões do cachorro. Eu tenho que estudar essas expressões do cachorro. A nossa sorte é que eu tive muito cachorro. É um estudo de caso. É um estudo de caso. E aí é saber botar e da forma mais caricata possível, porque tem que ser caricata, porque beleza, nem sempre o óbvio é óbvio pra todo mundo, então eu quero que seja óbvio pra todo mundo. E a minha outra história é algo muito mais pessoal ainda, porque esse eu já queria fazer agora, eu tava querendo fazer nas minhas férias de meio de ano, né, que sou professor, tenho férias de meio de ano. Que eu comecei a rascunhar, que é um final de semana com meu sobrinho, só isso. Um final de semana com meu sobrinho. Bem autoral mesmo. E é no ponto de vista dele, não no meu. No ponto de vista dele, ele vai narrando a história todinha. Pô, que massa. E aí eles estão todos roteirizados, eles estão rascunhados, mas ele falta a minha vergonha na cara de executar. Te entendo O tempo perfeitamente. também, né? Claro. Acho que isso falta um pouquinho pra todo mundo de vez em quando. Beleza. Falta a senhorita. Tá bom. Ok. Planos, tenho muitos. História de quadrinhos sempre tive sobrando. Então eu organizei algumas pra fazer uma sequência. Atualmente estou trabalhando com 2, que também vão ser volumes únicos. No meu caso, eu já não gosto muito de trabalhar com tema regional. Meu pai é carioca, minha mãe é daqui, mas eu não cresci de fato com a cultura roraimense. Eu sou roraimense porque eu vivo aqui, então eu sou culturalmente daqui porque eu vivo aqui. Mas assim, eu quero dizer assim, não, eu represento a cultura roraimense, eu não consigo dizer isso. Até porque eu sempre fui influenciada por muitas coisas externas. Meu pai mesmo, após o mangá, me influenciou fortemente com cultura americana, DC, Marvel, músicas estrangeiras. Eu realmente cresci com uma referência estrangeira. Nossa geração sofreu muito disso mesmo. Eu tive esse... Então, tipo assim, quando eu realmente encontrei meus amigos nortistas, eu levei um tapa na cara deles, falando assim, você não conhece isso, não conhece aquilo. O Rafael, em todo tempo, me briga, porque eu não conheço referências regionais. Não, e eu amo a América Latina. Minha narrativa toda é imbuída em novela. Eu sou filho de gestor cultural. Eu conheço bem, principalmente se trata de cultura junina, quadrilha junina, eu conheço que é uma maravilha. Mas tem uma coisa ou outra que eu dou uma escorregada. O que esse rapaz já me deu de puxão de orelha em evento? Eu vivo todo santo dia, Rafael. Tu não conhece esse cara? Eu falei, desculpa. Achei engraçado a gente lá na Semana do Quadrinho Nacional. A gente lá na Semana do Quadrinho Nacional, né? Que foi agora em outubro, que é a nossa Comic Con do nortista, Norte, a nossa feira de quadrinhos é alguma coisa, mas a Semana de Quadrinho Nacional é a coisa. Eles conhecem a gente. Isso foi incrível. E aí, aconteceu muito disso com a Hipácia, que a gente chegava nos cantos e eu falava, olha o Max Andrade! Ela, quem? Aí eu vou matar. Ele é... tá. Aí você conhece a obra, às vezes não conhece o autor, né? Aí nem isso. Sabe aquela cena de Ava Prada? Que tá lá, ela lá no baile, aquela que... Por isso aconteceu. Tem que soprar o... E eu quis que essa Semana do Quadrinho Nacional não fosse sobre mim, fosse sobre a Hipácia. Porque... Não é isso. Gente, é porque eu sou rodado. Então o pessoal lá já me conhece. Só que a Hipácia, o pessoal só conhece de internet. Porque a Hipácia agora que ela tá se libertando pra ir pra esses lugares. Eu conheço um pouco, por exemplo, do Sudeste. Porque eu sou entrão. Eu entro e vou lá. Tô nem aí. E aí, a Hipácia não é.
pobre véia. E aí, ela... É mais só que- envergonhada, só mas... que ela usou... Não, assim, sem dinheiro mesmo. Ela usou esse artifício. Que é importante lembrar que Aí eu usei isso pra poder chegar lá nas pessoas. Exato, ela usava o que eu falava pra ela. Ah, você é o tal e tal. Nossa, eu sou muito seu Gente, fã. Eu Conheço acho que a única que ela super. conhecia era a autora de Arlindo, né? Ou não? Não conhecia Meu ela também. Deus. Cara, Que é a gente muito tá- famosa o por que sinal, a tipo gente assim, tá o explanando tanto que em ela é passe famosa. agora. É verdade, eu não conhecia ninguém. Mas aí a internet veio, né? E eu consegui conectar com algumas pessoas. Lá na hora, eu quase não reconheci muita gente. Mas agora Mas eu estou conhece, né? aprendendo. Sim, Eu estou sim. O aprendendo. importante Porque é isso. minha infância foi influenciada por pessoas estrangeiras, Sim. né? Então, beleza, dito isso. O que eu usei pra me diferenciar, na verdade, também, porque eu trabalho com mangás. Pra eu não cair nessa ideia de que, se eu vou trabalhar com coisas nostistas, eu quero passear entre vários gêneros. Eu não quero que meu trabalho seja focado na cidade de Boa Vista, até pelo problema também de repente não ressoar com outras pessoas. Já tive essa discussão, não essa discussão, um debate, né? Na Feira de Quadrinhos, a gente foi convidado para fazer uma palestra lá, em que o tema era: quadrinhos da Amazônia precisam falar da Amazônia? Que é um ponto que eu bato sempre muito forte. E a minha resposta é não. Não precisam falar da Amazônia, porque só o fato de ser feito por mim é um quadrinho roraimense, Sim. nesse E sentido. querendo ou não, por mais que não trate da Amazônia, vai ter alguma Não tem influência como. que Não marque interessa. ele. Por mais que eu seja extremamente influenciada por outras vias, tudo que eu falar é a minha vivência roraimense, Sim. né? A forma como eu... Até no Mipo, na época que eu fiz o Mipo, tinha muito aqui na cidade o meme do cachorrinho, né? Como é que era o nome do meme? Até esqueci agora. Mas falava o nome do cachorrinho de uma forma específica. E eu usei isso no trabalho, né? Independente se eu reconhecer ou não. Então, assim, é natural, quando você trabalha num material, que você faça ele regional. Não precisa focar, tipo assim, não, aqui Não, isso vai ser é do regional. Parque Arauá, não sei o quê. Não precisava. Então, o que eu fiz? Eu abri alguns leques de gêneros que eu queria ir. Já fui pro terror, Mipo já fiz um drama, eu quero fazer um romance. Fez infantil. Eu já fiz infantil também. Eu quero fazer um educacional, que é o que eu mais estou mais pronta pra chegar, que é o da Sauí. Já lancei em alguns editais da Lei Paulo Gustavo, já lancei... Vou lançar na aula de Blanc, né? Que é É educacional muito bom. que eu quero... Agora, atualmente, eu entrei agora esse ano. Sou professora do município. Na prefeitura. Então, eu vi que as crianças querem ter esse acesso a essa leitura, entendeu? Muitos professores buscavam meus trabalhos para levar em sala de aula. Então, eu não tinha esse conteúdo que eu podia, de fato, ensinar, que eu podia trazer, né, vários pontos para eles. Os mais Então, didáticos, né? um pouquinho mais didático para que eles tenham um motivo para os pais comprarem para eles lerem, entendeu? Para chegar nesse ponto. Perfeito. Então, atualmente, eu tenho um romance lésbico, também, né? Tem essa contração, um romance lésbico para fazer, que tá em construção de enredo. Eu tenho um chamado Closet, que é outro gênero de terror. E eu tenho planos para fazer um seriado. Mas No todos final. os mangás. Todos os Todos no gênero mangá, até porque é a minha área. Não tem Uhum. por que tá É o que te elaborando, marcou, né? no caso, É o que né? me marcou, eu posso sempre aperfeiçoar, claro, mas é onde eu gosto e eu posso também explorar muita coisa com esse traço. Sim, sim. Tem várias formas de Próximo. trabalhar o mangá mesmo. Então, esses são os 3 pontos. Lógico, o seriado vai ser o último, né? Claro, é o mais Mas- trabalhoso, né? É. Por que eu priorizo fazer trabalhos de volume único? Porque eu posso explorar o leitor pra ele saber como eu trabalho, em várias áreas. Entendeu? Então, tipo assim, quem lê o Mipo já sabe como eu faço do começo, meio e fim. Quem lê o Rua 24 sabe como eu trabalho do começo, meio e fim. Então, eles vão querer ler. Às vezes, a gente entrega uma obra, eles são de cara, assim, a pessoa lê e ela não sabe se ela vai gostar do volume 2. Então, não sei se vai atrás. Às vezes esquece, já li esse, deixa pra lá. Então, quando eu faço um trabalho só, eu consigo ter essa conexão com a pessoa que tá lendo. Porém, todavia, entretanto, já tive um puxão de orelha do produtor da Turma da Mônica, né? Das graphic novels, que é o Sidney Guzmán. Ele me disse que, pra essa área de leitores pequenos, ok, fazer pequenos trabalhos, mas pra ele, como editor, é importante que o artista faça séries Sequência. pra que ele possa ver como a gente trabalha com histórias mais longas, com a Ver a demanda do consistência público, do autor, né? Com a consistência, tipo assim, o leitor viu, aí saiu essa edição que não gostaram de como é que a história levou, como é que tu vai reagir a essa demanda, entendeu? Todo esse trabalho, então eu acho que esse é meu final, assim, pra lançar nacionalmente, como o Rafael fala, já no Brasil, quero que seja esse seriado, bem grandão. Peraí, deixa eu ver se eu entendi bem. Você teve essa conversa com o Sidney Guzmán, um dos maiores editores de quadrinhos Tivemos, do ele tá bem aqui, ó. país.
Isso Mandou significa até que beijo, possivelmente mandou a senhorita já chegou a ser sondada para a publicação de uma Fazer a de uma Chapéu, MSP. né? O Rafa me fez essa humilhação. O que acontece? A gente não chegou a entrar nesse âmbito aí, mas é muito importante a gente citar que nós fomos achados por uma mulher chamada Samela Eudago. Sim. A Samela é A sensacional. melhor do mundo. Se Onde se você considera o Rafa um anjo, A Samela A Eudago Samela é é a a nossa santa. É a deusa. arcanjo. Ela É a que defende santa. todos os artistas nortistas. oi e tudo mais. Samela. Samuel é incrível. Sempre. Então ela achou a gente aqui, né, em Roraima. E essa mulher que é maravilhosa, incrível, né? Na época eu nem trabalhava com editoras grandes, né? Ela tava na Devi. Ela tava na Devi e tal. E ela fazia um pequeno videozinho na internet. Uma entrevista assim online. Que era os Norte Quadrinhos. Norte em Quadrinhos. Exatamente. Então foi lá que eu fiz uma entrevista com ela, assim, bem rapidinho. A gente se gostou muito, né? Conversando e tal, falamos sobre vários pontos. E a partir daí, meu amigo, o resto foi história. Sim. Ela jogou na internet e como ela tava roubando em São Paulo na época, né? Começaram a aparecer aqui as editoras. Eu lembro que desse convite dela veio outros. Então eu participei de outros podcasts, outras entrevistas. E nisso, eu tava conversando, falando com as pessoas lá na entrevista, falando, um dia eu tava em uma... não era uma aula, assim, mas ele tava dando uma palestra online. E eu vi lá e falei dele, nossa, esse velho é incrível, um dia eu quero que ele falou assim, esse velho me ame muito, eu quero que ele me adore. Aí lá no comentário, é mesmo, é? Respondeu lá no comentário do YouTube. É mesmo, é? Aí eu... Porque ele assiste Ele todos. assiste todos. E pensa no Cara, cara o que Sidney vê é louco. tudo. Inclusive, vê ele vai ver isso aqui. Sidney, por favor, veja, comente aqui também pra gente. Por favor, sou teu fã, cara. Pois é, desde então eu tô lá stalkeando ele. Na feira de quadrinhos, né? A gente tava presente lá em Manaus. Não era a Samela... feira de quadrinhos semana, eu a feira é fico nossa. Feira é Roraima, a semana é O Manaus. quadrinho nacional, a semana do quadrinho nacional, ele estava presente. A Samela me apresentou pra ele, eu tinha essa oportunidade. E a gente começou a conversar. Ele queria saber como é que Roraima era, conhecer essas coisas mesmo. A gente foi falando. Nisso, eu mostro umas fotos pra ele. Oh, meu Deus do céu. As fotos de Tepequém, as fotos Pô, né? Ah, Do Rio Branco, lá com ele. E ele, tipo assim, super atento, começava na mão, passando. Essa criatura divina mandou uma mensagem. Conquistando um Chabel, né? Não! Manda a mensagem. Conquistando a Chabel, por quê? A gente tava falando na brincadeira que aí passa e ia fazer a graphic novel da Chabel, que é a irmã do Chaveco. Chaveco, eu queria fazer Chaveco na época, né? Aí foi lançaram um Chaveco graphic novel já. Falei, então vamos ficar com a Chabel. É uma vontade. Mas é incrível, porque aí passa é a Chabel em live action. Olha aí, Sidney, se você Quando realmente era estiver loura, né? assistindo, já fica a dica. Mas eu já Chama falei ela, pra ele. conversa Ele já me aí. falou. Trabalho com coisas grandes que eu vou dar uma olhada. Aí eu vou trabalhar com coisas grandes. E Pra vai- ficar vai ter a tua série, então. Pra ter minha série, pro meu faça pai, Sidney Guzmão, Faça veio isso. fazer. Seria maravilhoso ter uma Roraimense escrevendo um trabalho nem me da fale, MSP. Nem me fale. Sim, com Papai. certeza. Sidney, fica esperto nela, Fica fica esperto. de olho nessa Vou mulher. fazer. Deixa Vale a pena. Vale. Como é que vocês veem? A gente faz essa pergunta sempre nos nossos convidados, Sim. alguns deles. O apoio do poder público especificamente para essa área. A gente fala dessa área específica dos quadrinhos, mas vocês podem discorrer também sobre a cultura pop como um todo. aqui no Cara, estado. Como eu comentei, os quadrinhos eles são uma cena, então a produção também ela é uma cena. Uns 2 anos pra cá, tem acontecido uma mobilização dos quadrinistas de âmbito nacional, a gente também está incluído, que é a HQ Univos, que foi organizada por uma galera do centro-sudeste do Brasil, e aí eles fazem essa movimentação com o poder público. Por quê? Qual é essa movimentação? Incluir a área de quadrinhos como uma área independente, porque muitas vezes a gente é incluído nas áreas de literatura ou artes visuais. E aí é uma movimentação válida, por quê? Porque é realmente necessário, porque dentro do quadrinho a gente vai poder dividir os subgêneros, os gêneros, os artistas, mangakas, gibi, comics, como, por exemplo, a cena do hip hop, que também faz a mesma coisa que foi incluída recentemente. Ou seja, se não ocorre isso, vocês ficam muito fragilizados, inviabilizados até de poder explorar mais coisas, é isso? É porque a gente acaba disputando com... Espaço. E com outras pessoas, por exemplo, a gente disputa com a galera de literatura, não, que a gente tem esse debate de que quadrinho não é literatura, quadrinho ele é literatura, ele não é apenas literatura, porque se ele não fosse literatura, ele nem seria debatido dentro desses editais, já começa aí. E aí,
Mas ele precisa da sua área, porque ele é algo único. Ele não é apenas literatura, ele não é apenas artes visuais, hoje, ele é quadrinhos. Mas hoje, o poder público, vocês sentem, vocês têm um apoiozinho assim? Não. Tem a Secretaria de Cultura, sei lá, né? Estadual, ela tem um departamento lá que a gente fala com o cara lá, ele ouve a gente pelo menos, ele toma uma postura, ou municipal. Ou vocês sentem que existe isso ou falta isso? Olha, eu acho que isso daí não fica somente restrito ao poder público. O que eu bato muito na tecla com todo mundo é que as pessoas elas têm que ler e saber escrever. Como assim? Saber ler é no ponto o que tem aqui dentro dessas leis, o que tem aqui dentro do poder público, até do poder privado, que me cobre, que me ajuda. E aí, disso aqui, o que eu consigo trabalhar? O que eu vou mostrar pra eles? Como eu vou mostrar? Porque, beleza, aí passa, por exemplo, pode ser uma artista, não dizendo que ela é, mas ela pode ser uma artista iniciante, que tem um trabalho incrível, mas ela não sabe falar com as pessoas, ela não sabe chegar lá no poder público e mostrar que o trabalho dela é bom. Fazer um projeto, botar no papel, Exatamente. tudo. Então, se eu, como artista, eu sei vender o meu peixe, eu acredito que as portas, elas abrem. E elas abrem para diversas pessoas, elas abrem para portas que hoje são abertas, que antes eram fechadas, por exemplo, para a galera do audiovisual, portas que eram fechadas para a galera do hip hop hoje são mais abertas, e as portas que podem vir a ser abertas para a galera do quadrinho. A questão é, a gente ainda está muito engatinhando, a gente é um bebezinho de 2 meses, de 3 meses, se a gente for pegar as 3 edições da feira. No início, eu não queria dizer assim, a feira de quadrinhos é algo que é um ponto de partida. Eu não queria porque eu não queria essa responsabilidade. Mas eu tenho essa responsabilidade de ser que eu sou uma âncora do quadrinho roraimense. Isso vem dos meus professores falarem isso vem do público falar isso, eu odeio receber isso, porque é muita responsabilidade. Porque, por exemplo, eu sei que quem tinha que estar lá conversando com a galera do governo, quem tinha que estar falando com a galera da prefeitura sobre isso, era eu. Mas eu sou uma pessoa morta de preguiça, assim, falando da sinceridade. Ou seja, galera, cobra, senão ele não se move. Né? E aí é complicado. Só que eu sei o que fazer, eu sei como fazer. Só que eu também quero fazer as minhas coisas. Então, se eu sou produtor cultural, eu deixo de ser artista. Então, ou vai pender. Então, por que eu tenho um certo receio de levar a tribo? Não é porque a tribo é ruim, porque essa aqui foi na época que eu estava sendo mais produtor do que artista. Então, tipo, muita coisa aqui que eu sei que eu podia fazer melhor, não fiz. E aí... E tu pretende revisitar a tribo, sei lá... Daqui uns 10 anos. Fazer remake no reboot. Eu pretendo... Tenho essa vontade de fazer um ônibus dela, refazer todos os desenhos, melhorar... Mas eu vou deixar passar, porque eu ainda tô muito enjoado dela. É a mesma coisa da Ipassa. A Ipassa, quando ela fez o Mipo... Porque ela diz, eu não gosto de falar do Mipo, porque ela ficou enjoada, coitada. O Mipo explodiu tanto que era todo tempo o pessoal falando, todo tempo pedindo o Mipo, todo mundo querendo saber alguma coisa do Mipo, todo mundo querendo a continuação do Mipo. As pessoas pedem muito continuação do Mipo. Sendo que pra mim, Mipo acabou. Mas já a história fecha bonitinha. A história fechou. Às vezes a pessoa quer uma coisa siga em frente, mas se fizer isso, vai estragar, gente. Vai estragar. Nem tudo que a gente quer, a gente tem que ter. Caramba. Assim, seguindo a minha visão menos profissional, porque o Rafael tem uma visão muito profissional com relação a esse questionamento. De um ponto amador como artista. Tem realmente uma pressão muito grande sendo artista de ser todas as possíveis profissões existentes para poder se levantar como artista, e todas as outras opções matam o artista, né? Afogam o artista. Então, na minha concepção, né, única e exclusiva, eu acredito que andou muito para frente o apoio público, né? Nós tivemos muito mais estágios culturais, nós tivemos muito mais espaço em eventos. Eu digo especificamente pelo SESC, que SESC é uma empresa privada, né? Não, o SESC é Sistema S. Ele é misto, né? Por exemplo, eu já tive a oportunidade de trabalhar com o SESC Pompeia, que é o SESC de São Paulo. Né? Eu lancei um quadrinho curto de Instagram chamado Maritza, né? Colorido, que tá no meu Instagram gratuitamente, que foi um contato do SESC, Pompeia, entraram comigo em contato, olha, nós gostaríamos de lançar esse quadrinho, então eles têm essa área trabalhada lá em São Paulo, né, que ainda não, mas eles têm essa área trabalhada em procurar quadrinhos, especificamente quadrinhos. Então eles procuram artistas, lançam um pequeno trabalho assim e pagam muito bem pro artista. Eu recebi um bom cachê sobre esse trabalho, que foi podendo me sentir valorizada. O SESC é maravilhoso. O que aconteceu então?
eu sou artista, veio uma empresa que quer trazer cultura e me serviu de produtor, né? Me tirou esse trabalho, eu entreguei o material, eles passaram, acabou. Então, eu acredito que era assim que devia funcionar hoje em dia. Sim. E não o artista ter que fazer projeto, ter que fazer a entrega, ter que se vender. É a realidade? É a realidade. É necessário? É necessário. Mas eu acredito que o que o governo, não o público, É o setor público. deveria fazer é tirar essa Burocracia. não Isso. burocracia, mas tirar esse peso do artista e pedir o trabalho do artista e não nesse sistema, assim. Lógico que eu estou falando de forma amadora. Porque muitas vezes, muitos artistas são embarrados por causa das burocracias de projeto. Sim. Sempre que nós vamos participar de algum edital, a gente tem que fazer todo um sistema para que a gente faça tudo certinho. Porque eles cortam a gente nesses aspectos, entendeu? Sim. Importante agora falar, eu responder uma pergunta. Ah, a pergunta sobre o coletivo Lavrado. O coletivo, ele respira. Ele não tá assim como um selo. E aí, foi isso que aconteceu. Eu e a gente percebeu que a gente precisa de alguém. E esse alguém apareceu, que é a nossa produtora, contadora, apoio logístico. Tudo. Ela é a pessoa certa pra gente. Muitas que coisas. geralmente não vai ser um artista, né? E ela não é artista. Ela pinta, faz as coisas, mas ela faz por ela. O que ela gosta de fazer, ela faz pela gente. Que é a Nathalie. Nathalie, ela escreve, ela lê, ela faz as nossas finanças. Então, hoje, se a gente está conseguindo respirar... Ela é burocrática. Então, hoje a gente consegue respirar por causa dela. E aí, a gente, no Mede Esforços, por exemplo, quando rola oficina ou curso de coisas culturais, a gente tá sempre, Nathalie, tá rolando isso aqui, bora fazer? Bora fazer. Ou a gente fala para ela fazer, a gente financia, porque... melhorou muito, o retorno foi muito melhor. Foi muito melhor, porque a gente podia ser artista e ela fazer esse serviço pra gente, sabe? Sim. A gente não deixa de supervisionar, até porque, por exemplo, a gente participou agora da seleção da Paulo Gustavo Estadual, e por isso a gente conseguiu fazer muitas propostas. A gente fez 9 propostas, mais ou menos, né? 9 propostas. Só minha foram 3. Eu fiz umas 40 e eu... Nossa. Excelente. Vai sair Mas assim, graças ao suporte de uma pessoa que podia. E como é que vocês avaliam, né, essa questão emergencial que teve tanto a Lei Aldir Blanc como a Lei Paulo Gustavo, que veio para dar esse socorro aos artistas nesse período pós-pandemia? Eu acho perfeita, porque, por exemplo, a Paulo Gustavo e a Aldir Blanc, elas são os editais que já existem simplificados. Porque, como eu falei, a galera, infelizmente, elas não sabem escrever e ler de forma... burocrática, obrigado, perfeito. Isso, eu já vi várias e várias vezes gente com trabalhos maravilhosos, não só trabalhos relacionados a livros, mas trabalhos relacionados a teatro não, porque a galera do teatro aqui é unida, a galera do teatro aqui é foda. Mas eu digo assim, a galera mais dispersa de outros meios que acabam perdendo, por exemplo, a chance de participar, porque perdeu um documento, uma frase lá tava fora de contexto, sabe? Coisas assim que... No projeto, né? E hoje em dia, por exemplo, o Rafa, que é o Rafa Pinto, por exemplo, que é um grande fomentador desse meio, né, de estruturalizar, de cultura aqui de Roraima, é um cara incrível. Eu percebo que ele conseguiu fazer um movimento de uns 2 anos pra cá, onde isso não tá sendo mais prejudicando, não tá mais prejudicando essa galera. Mesmo que ele trabalhe diretamente ou indireto. E isso é bom. Uma vez a gente foi pra uma capacitação da Audiobank pra galera que trabalha com coisa de anime. Não sei se tu tava lá, não lembro se tu tava. Mas teve... Eu tava lá nos bastidores, escondido nas sombras. Ponto. E aí, a moça da capacitação falou pra galera... Porque, infelizmente, é uma galera que saiu das escolas e tá aprendendo. Ainda tá aprendendo. Se existe essa dificuldade realmente da galera que faz cultura aqui, de entender a questão de política de se fazer cultura. A galera acha que é de fato uma situação muito... é entretenimento. Infelizmente existe esse pensamento ainda em quem faz cultura, de que cultura é só entretenimento. E não, cultura não é apenas entretenimento. Cultura é uma forma de existência, seja das memórias de um povo, de uma organização, como forma de sobreviver mesmo, de tirar o seu sustento. O que ela estava falando, né? Assim, hoje, praticamente todos os quadrinhos de Roraima, né, não conseguem ter apenas
o trabalho como quadrinista por conta disso, né? Porque a pessoa, ela tá ainda nesse... tem que ganhar o pão de cada dia Pois e é. financiar E ainda os... aprender a escrever projeto. Mas vou ser sério com vocês, a Tribo da Justiça pra mim foi a coisa mais maravilhosa do mundo, porque o que eu ganhei dinheiro com esses bichinhos aqui não é brincadeira, gente. Eu já, uma vez eu quase... mim. Sabe? Uma vez eu quase fechei uma campanha publicitária pra 2,90, que era 2,90, não era com a 2,90, mas era uma como é que é é o nome estúdio que trabalha pra... Agência? Agência. Eles me contataram porque eles acharam os personagens interessantes pra fazer aquelas coisas que fazem no McLanche Feliz Sim, e tal. sim. E aí a gente fez toda a proposta, o corpo do projeto levou lá pra empresa, Olha que legal. e aí Nossa, ficou muito nisso. bom. A gente não chegou a executar, mas foi muito interessante porque eu entendi o poder que eles têm. É uma Mas já pena é porque eu embrionário, já isso aí, né? adoraria Sim. ter os bonequinhos de cada personagem. Sim. Seria Nossa, maravilhoso. Eu não sei se a empresa achou caro ou não, mas seria muito Provavelmente interessante. foi isso, porque produção de brinquedo pra lanchonete realmente não é barato. Mas eu acho que a tendência é que mude, porque a popularização de impressora 3D, essas coisas agora, Tem assim, isso. Eu queria aproveitar que a gente tá começando já a entrar na reta final aqui, que eu tô acompanhando o horário. Tem uma pergunta que eu achei que tem uma coincidência entre vocês dois. Hipácia é professora da rede municipal. Rafa é professor de desenho mesmo também. O que foi que levou vocês, como artistas, ilustradores, quadrinistas, mangakas, virarem professores também? Gente, vocês são multifacetados demais. Tem duas respostas. Tem a sincera e tem a É rebuscada. A sincera, dinheiro. Não, É, é a a única minha- opção. A minha foi dinheiro, por favor, pelo amor de Não, Deus. eu digo... Mas é isso mesmo, dinheiro, porque essa é a nossa única opção aqui no estado. A gente fez artes visuais, Rafael e eu somos estudantes já... Estudantes não, formados em artes visuais na Federal, né, daqui do estado, óbvio. Por exemplo, o Yuri também, porque o Yuri ele fez jornalismo, né? Uhum. E a gente já também Que- fez esses bigs, por exemplo. O Yuri vai apresentar um agora dia O 7, a terceira edição, que é tempos, graças a Deus, o vira e Renan mexe, ressuscitou. eu acho que o quê? Desde 2016 pra cá, pelo menos um evento por ano eu tô apresentando. É os Geek Planet da vida, é o FNC agora, teve o Plataforma Geek. Sim. É tanto evento que às vezes eu vou esquecendo também E o que eu aí- apresentei. E o menino, Renan, não, o outro, o que... Eu esqueci o nome dele. Aí passa Ele vai levantar o do Geek Motion. Marcelo. O Marcelo, foi mal, Marcelo, eu não TDAH. esqueci de você não. Tava aqui na minha mente. Mas o Marcelo, ele me adotou. Aí ele queria que eu tivesse toda vez nos eventos. E aí eu até falei contigo, né, no dia que o outro menino lá me chamou, porque tu era o oficial de apresentar. E eu disse, que diabo que esses doidos querem comigo? Me deixa em paz. Mas aí eu fui pelo dinheiro. até porque foi num período que eu tava afastado das apresentações, Sim. mas eu fiz questão, quando eu soube que era o Rafael que ia apresentar, eu fiz questão de ir no evento disfarçado. Foi mesmo. Eu fiquei atrás de uma... Eu fiquei ali atrás de uma coluna ali, colidinho. Eu, deixa eu ver se esse menino tá fazendo um bom trabalho. Aí eu fiquei ali 5 minutinhos só observando ele. Tá legal, tá legal. Aí eu fui, voltei pro carro, tirei o disfarce, voltei pro evento e fui perturbar ele. Eu falei, ei, bicho, parabéns. Ei, mas assim, só pra encerrar esse assunto, é muito cansativo. É muito. Eu falo Não. pro Marcelo, eu quero me aposenta, Marcelo, não me leva. Não, ei, eu te entendo, porque teve um evento que eu fui como público, eu fui pra curtir, que foi o Plataforma Geek. Lá na Plataforma 8 foi o quê? Começo de 2022, 2021. Eu lembro, foi bem legal. Eu tava ali como público. Aí chega o pessoal da organização. Yuri, quebra um galho aqui. Tem como se apresentar porque o cara que ia apresentar tá tímido. Eu, como assim um cara que vai apresentar tá tímido? Ele não sabe fazer. Como é que você me contratou? Fala com quem manda na organização. Se autorizar, eu faço. Resultado, tava lá eu no final da noite apresentando um concurso de cosplay. E até foi- hoje, gato. Até hoje. Vira e mexe vem um convite. Aí, bora ali, bora ali, bora ali. E eu vou, é o que eu gosto, eu só vou. É muito Pois é. bom. Mas é cansativo, assim, mas foi- é bom. Pra mim, é dinheiro mesmo. Foi dinheiro. E olha Também. que eu só consegui Tudo chegar pago. nisso aí por causa dele. Coisas que acontecem muito com jovens. Desenhou? Arquiteto. Sim. Inclusive, muitos artistas que eu conheço começaram como arquitetos, né? Pelo menos essa galera já tá craque em fazer cenário. Só piadinha meio cretina mesmo.
Até Aí perdi aqui, passa com velho. certeza, ó. Gatilhos. A vista total. Olha que lindo o E é cenário. por isso que eu larguei a Fã arquitetura de no quarto Bleach. semestre. O que aconteceu? Pô, inspiração em Tati Cubo, pô. Assim que eu saí da escola, com 17 anos ainda, passei para artes visuais do Federal. Aí, primeiro dia de Que aula... foi quando a gente se Foi conheceu. quando eu conheci o Rafael. Verdade. Que foi quando e o Rafael já era assim. Né? Eu Já. tinha que- Doido. Quando eu conheci o Sempre Rafael também, foi sempre desse foi jeito. assim. Meu Deus. Pois Tem é. salvação, não. Aí, mas foi incrível. No dia de aula, um professor que tinha lá na época, até foi embora já ele falou assim, olha, quem quiser ganhar dinheiro... Ele voltou. Ainda bem que eu já saí. Quem quiser ganhar dinheiro como professor, pode sair por essa porta aqui pra vocês, não tem nada. E eu só tinha 17 anos. E nessa época Como eu tava falar isso, né? vivendo, assim, um surto coletivo, porque artes visuais era o mais perto que eu conseguia chegar de trabalhar com o que eu gostava, né? Sim. Que era arte. Então, muita gente não aqui, mas tem que fazer arquitetura, dá mais dinheiro. Então, tipo, eu tava com muito medo. Aí o cara chega e me falou isso, eu botei um pé dentro e tô fora. Na hora eu pulei fora do curso. E eu puxava ela todo tempo. Vem, Pois é, vem, ele vem. sempre aqui. Aí no ano seguinte, já prestei o federal de novo, né? Arquitetura. Os Passou. piores 2 anos da minha vida, de 2 anos, foi em arquitetura. Porque não é verdade. Basta você ter uma régua que você consegue fazer a produção do trabalho. E aí eu via meus colegas de sala fazendo plantas baixas com uma paixão tão grande. Nossa, eu amei. E eu fazia por obrigação. Só sentia liberdade quando eu fazia paisagismo, que tinha uma caderneta de anotações, então eu podia, assim, mostrar e desenhar mangá, umas coisas de paisagismo. Já Então, saía tipo assim assim, pela tangente. Tá, E já eu no- tentando ali no dinheiro mesmo, até que eu não aguentei, quase bateu uma depressão e eu saí do curso. Fiquei 1 ano parada. Nesse 1 ano parado, o Rafael Apareceu. apareceu de novo na minha vida. Nunca saiu, mas tipo assim, teve um período aí entre eu sair da federal e não sair, que ele largou uma vaga que ele tinha como professor de desenho na Escola de Desenho de Roraima, que, por sinal, outra base grandíssima aqui nesse estado. Ah, sim. A Escola de Desenho de Roraima do Caio. A do Caio, C. Caio o Soares. Carison. Inclusive Mudou o seguinte, minha vida também. minha filha é aluna dele. Caio Olha aí. Isabela. Eu posso dizer com todas as Beijo, palavras. Rafael, Porto e o Caio Soares mudaram a minha vida. Ia ser uma d'água. Mudaram a minha vida. Foi quando eu fiquei desempregada, e nem estudando, né? E aí ele me chamou, olha, o Rafael saiu, eu tô precisando de um professor, sobre o que você desenha, você tem Foi dar interesse em aula fazer? na escola de Roraima. Fui dar aula lá. Já gravei umas 3 vezes, E só foram com o Rafael lá no prédio E da foram escola. as melhores épocas, assim, da minha vida mesmo. O Caio me ensinou muita coisa. E como a gente tá ensinando desenho, que é como ele fala, né? Nós aprendemos ao mesmo tempo. Aí eu peguei assim, ai, foi incrível. É, e eu nunca te contei isso, mas ele insistia de um jeito assim. Eu quero aí passa aqui, eu quero aí passa aqui. Ele insistia mesmo, ele Eu ficou amo o Caio. semanas insistindo Pode pensar. pra ter esse contato. Eu vou, e eu fui. Pois Ó, é, aí já- eu aceitei. Eu já imaginando a resposta que vocês vão dar por esse rumo final que a gente tá tendo, mas é uma pergunta que é válida a fazer, porque tem uma galera que tá assistindo a gente que compartilha o mesmo sonho de vocês. Então, Minha filha. qual é a dica que vocês dão para quem quer enveredar por esse caminho, seja de ser artista, de fazer quadrinho, de ilustrar, de desenhar? Quais são as dicas que vocês dão? Vai, passa. Aí ele até sabe o que eu vou falar. Mas tá bom, vou falar mais bonito dessa vez. Você que é artista, vou até falar pra lá. Você que é artista, você não é perfeito. E você não vai conseguir ser perfeito. Então só faz. Nada aqui começou perfeito. Tipo assim, eu quero trabalhar bem, eu quero fazer um trabalho bem feito pra eu poder lançar. Meu amigo, faz a sua parte, do jeitinho que você conseguir, que é o necessário, que é só o suficiente. Faz, joga no mundo, as pessoas vão amar e você vai ter a oportunidade de melhorar. Né? Você não é perfeito, você não vai conseguir ser perfeito. Então, continue fazendo. Rafa? O pior quadrinho já feito ainda é melhor que o quadrinho jamais feito. Ou seja, faça. 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 Façam. Gente, Independente. tá dando nosso horário aqui. Queria agradecer do fundo do coração, porque foi um convite meio emergencial, sim, vou admitir. Eu entrei em contato com os dois, era o quê? Umas 6, 6:30 da Não, tarde, foi começo da noite. divertidíssimo. Então, muito obrigado por vocês virem. Esse, na verdade, era um dos programas que eu mais tinha pensado em fazer, desde que a gente resolveu trazer o Aldeia de volta para as Mas- funcionalidades. E eu acho que vai ter que ter um. E vai dois. ter que ter uma parte 2, sim, com vocês aqui e mais gente. Se bobear, a gente vai lá embaixo, assim, faz um rodão. Vamos fazer Traz mais uma mesa quadrinista, redonda. boa, porque foi provavelmente o programa mais divertido que eu já fiz, independente de onde eu tô fazendo o programa, se é no jornalismo, se é aqui em podcast, Com mais informação, com com certeza. muita informação.
Então, gente, muito obrigado. Agora eu só queria pedir pra vocês também fazerem a despedida de vocês e, claro, Dá um dar recado de as vocês, redes sociais redes sociais de vocês. pra galera seguir e conhecer o trabalho de vocês, quem não conhece ainda. Pode aí, humildade. Bom, quero jogar primeiro um spoiler aqui. Em novembro, há a possibilidade de ter uma feira de quadrinhos Pocket aqui perto. Não falei isso pra ninguém. Nem pra mim. Empácia. É porque Primeira mão. ainda tá Claro. super em negociação ainda. Mas vai ser legal. Vai ser pequenininho, né? Não como os outros, porque eu gosto de fazer a edição da feira o melhor que eu puder. Então, mas o Pocket é sempre essas participações. Dando tudo certo, a gente vai estar lá também na FCN, né? Estamos conversando com o Igor. O Igor, cara, é incrível, tá fazendo o que ele consegue. Vou te perturbar lá. Se Deus quiser. Não, eu vou te perturbar lá. Então pronto. Já conte com isso. Então pronto. Também vou te perturbar lá no palco, lá quando estiver apresentando. Venha. E aí... Bom, minhas redes sociais, todas elas é apenas Rafa Porto, só que o meu Rafa é com RH. É um RHAFA, aí o resto Porto. Tudo junto, Twitter, que agora é X, Instagram, Facebook, Threads, TikTok, tudo. TikTok, tudo é um nome só. Consegui antes de perder, porque não teve aquele caso da Juliette, que ela teve que comprar o arroba dela. Aí fiquei preocupado. Então, abri uma rede social, tô criando. Vai estar aparecendo Vai estar embaixo aparecendo aí. aqui embaixo, junto ao rostinho deles. E Pássia? Só pra fechar aqui, eu voltei pra Federal de Artes Visuais, né? E lá eu encontrei paixão, que eu tava falando sobre cultura. Então, tipo assim, realmente faz parte você seguir o seu carinho. Minhas redes sociais, só tem eu de passe em Boa Vista, aparentemente. Facilita demais. Tem isso é muito Nossa, quando eu fui pesquisar pela HIPACA. primeira vez. Só tem eu. Então eu tenho rede no Instagram, e Pássia Caroline. E tenho no TikTok também, Pássia Caroline, mesmo nome. E nos dois locais eu posto tutorial. Eu quero fazer também outro spoiler, né? Eu tô querendo lançar um curso, né? Online também, de desenho tradicional. Que eu quero poder compartilhar nessas redes sociais. Então fica aí a dica pra quem quiser aprender a desenhar um pouquinho do meu estilo, né? Olha, já aproveita, segue esses dois porque são mestres, gente boa demais. E se você tiver dúvida, eu tenho certeza que pode até demorar um pouquinho, mas eles vão responder e vão tentar te ajudar da melhor forma possível, né, pessoal? Isso eu sempre faço. Contato com as pessoas é a melhor parte que tem em ser artista. Pode Com seguir, certeza. eu quero bater os 10 mil, eu só tenho 2. Falta Vai chegar, 8. vai chegar, vai chegar. Falta só 8, pô. Antes faltava 9, antes faltava 10. Eu tenho 10 mil. Olha aí. Nossa, do árabe. Tudo árabe. Ai, meu Deus. É o Júlio Vigor. Buguei aqui, peraí. Eu ia falar outra coisa, deixa quieto. Gente, mais uma vez, muito obrigado por terem vindo. Getúlio, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente, cara. É sempre Nossa, bom contar com a tua sensacional. presença. Eu só aprendi hoje aqui, só aprendi. Tô É sempre feliz, assim. Feliz da vida. Cara, sempre assim. E também muito obrigado a você que tá aí assistindo a gente, seja pela TV, pelo videogame, pelo celular, pelo computador. Muito obrigado pela sua audiência, por ter dedicado um pouco do seu tempo a conhecer um pouco mais do trabalho que é realizado pelos artistas locais, por esses quadrinistas e mangaka maravilhosos. Então, eu reforço o pedido. Vá nas redes sociais deles, siga eles, conheça mais a fundo, leia as histórias. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar. E, inclusive, a gente aguarda vocês aqui na próxima quinta-feira para mais uma edição da Aldeia Geek, que vai ser, inclusive, uma edição bem especial. Então, até quinta, pessoal. Tchau! Valeu. Vamos lá, pessoal.